E se eu te falar que a única maneira de você multiplicar seus ganhos por 10 é se você saber fazer um bom gerenciamento de carteira? Afinal, será que se você comprasse o Google quando ele ainda era uma empresa muito pequena, quando ele dobrasse de tamanho, você não venderia para colocar o dinheiro já no bolso? Se você vendesse, tudo bem, ganharia o dobro, mas o Google se multiplicou por mais de 200 vezes desde então, e você teria perdido toda essa alta. Nesse vídeo vamos falar de diversificação e gerenciamento de carteira, e aqui eu vou dar algumas dicas para você fazer um bom gerenciamento para você ganhar cada vez mais dinheiro. Afinal, é impossível você acumular riqueza se você não sabe gerenciar justamente essa riqueza. Eu me chamo Michel Ravaneda, sou analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros, e aqui nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa para gerenciar bem sua carteira, ainda mais ganhando renda passiva em moeda forte. Você já deve ter se confrontado com notícias como essa no jornal. 4 ganhadores da loteria que ficaram milionários e perderam tudo. Afinal, isso é normal. Se você não sabe gerenciar R$1.000, R$5.000 ou R$10.000, muito provavelmente você não vai saber gerenciar 5 milhões, 10 milhões e 50 milhões. É por isso aqui que você pode ver essa notícia lá da França, a FDJ, é a empresa responsável pela loteria francesa, falando que a partir de prêmios de 1 milhão de euros, eles colocam à disposição psicólogos, cursos, tudo que a pessoa precisa saber para gerenciar esse montante de dinheiro, justamente para que ela não perca tudo algum tempo depois. Daí a gente já consegue perceber a importância do gerenciamento de investimento. E olha só essa frase do Warren Buffett, maior investidor da história. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, mas cuide bem das cestas onde colocou os ovos. De nada adianta saber o que comprar se você não sabe gerenciar justamente esse ativo. O exemplo clássico que você já deve ter visto, alguém que tem um certo dinheiro e começa a empreender em um ramo que não entende, abre um posto de gasolina ou algum outro tipo de comércio que não entende como funciona. É muito mais fácil ir à falência dessa maneira, afinal você não sabe como gerenciar esse tipo de investimento. A mesma coisa é quando você investe em empresas, investe no setor imobiliário. Você tem que saber gerenciar. E uma pergunta clássica que sempre fazem para mim: Michael, eu devo ter quantas ações, quantas empresas na minha carteira de investimento? Então vamos dar uma olhada no que as finanças clássicas dizem sobre qual a quantidade de ativos que a gente deve ter na carteira. Dá uma olhada nessa imagem aqui, vocês estão vendo que no eixo X vocês têm a quantidade de ativos. Então no eixo de baixo a gente tem quantos ativos você deveria ter para diversificar. No eixo Y a gente tem a volatilidade, que seria a medida de risco. Vocês veem que eu coloquei aqui em vermelho a quantidade de ações que vocês vão tendo e conforme vai diminuindo o risco. Ou seja, conforme eu vou adicionando mais empresas ali na sua carteira, você vai diminuindo esse risco, até chegar no número de 20 empresas onde o risco não é mais diminuído. Afinal, se tem um Covid, uma crise mundial, uma guerra mundial, não interessa se você tem 15 ou 20 ou 30. Sua carteira seria afetada momentaneamente. Então, a partir de 20 ativos, a gente pode dizer que você não tem ganho mais de diversificação. Mas se você tem, por exemplo, menos de 8 empresas, você tem um risco maior também. Pense da seguinte maneira: se você investe todo o seu dinheiro em uma empresa só, ela pode se tornar uma excelente empresa e dobrar seu investimento rapidamente, ou você pode simplesmente perder tudo ou parte do dinheiro, porque essa empresa não vai bem. Quando você já tem 5 empresas na carteira e uma não vai bem, tudo bem, as outras 4 podem compensar a perda dessa empresa que você tem e muito mais, porque elas podem dobrar, triplicar de tamanho, enquanto outra empresa pode ter perdido 20%, 30%. Então você começa a ter ganhos por diversificar. É melhor você ter mais empresas do que simplesmente uma ou duas. Só que você ter mais que 20 não vale a pena. Menos que 8 você fica muito concentrado. Então o número ideal seria entre 8 e 20. Eu gosto muito de ficar entre 10 e 15, porque é um número que você consegue saber informações sobre as empresas, saber sobre os produtos, a qualidade do produto, dar uma olhada no relatório financeiro trimestral que sai justamente a cada trimestre, porque quando você começa a ir para 18, 19 e 20, começa a ser um número mais elevado que você tem que ficar de olho nas empresas. Então entre 10 e 15 é o que eu acho ideal. No mundo das finanças, é o consenso que entre 8 e 20 seria o ideal para você. Se você quer concentrar um pouco mais, pode ficar em torno de 8 e 10. Se você prefere ter mais empresas para diluir um pouco talvez esse risco, se você tem mais medo, chegar no máximo próximo de 20. E é óbvio, não adianta nada você ter 10 empresas, 15 empresas na sua carteira, então uma carteira bem diversificada, se todas elas são do mesmo setor. Isso não é diversificação. Dá uma olhada nessa imagem que mostra os principais setores da Bolsa de Valores desde 1800. Você pode reparar que de 1800 até 1850, as finanças e o setor imobiliário dominavam o mercado. Afinal,
era a área de crescimento principal ali da humanidade, eram simplesmente a expansão das grandes cidades e o mundo financeiro. Já de 1850 até 1920 foi a era do transporte, foi o desenvolvimento das primeiras fábricas de carro e também do sistema de trem na Europa e nos Estados Unidos. Já ali a partir de 1920 até 1960 foi a era da energia e dos materiais. Lembrando que nesse período a gente teve 2 guerras mundiais, então lógico, os materiais, aço, ferro, sem contar a energia de maneira geral, eram imprescindíveis para manter o mundo funcionando naquela época, principalmente mantendo a guerra ativa, que era o interesse da maior parte dos países europeus, que é onde a riqueza estava na época. Então, nesse período de guerras, foi a energia e os materiais as áreas mais desenvolvidas. E começou ali, a partir dos anos 90, a informação, a tecnologia e comunicações. Os anos 90 foi o boom das telecomunicações, o começo da telefonia, do celular que a gente conhece como hoje, e a partir dos anos 2000, a internet. Pode ser que isso mude daqui 50, 60 anos, seja outro setor? Muito difícil a gente saber. Pode ser que a tecnologia domine mais de um século, a preferência do setor, esse é o setor que mais pesa no mundo, mas o que eu quero mostrar para vocês é que não adianta você ter uma carteira exposta sempre no mesmo setor. Imagine em 2020 alguém que tinha uma carteira exposta em empresas de aviação, de lazer, restaurantes. Todas essas empresas foram muito impactadas. Já empresas de tecnologia ganharam dinheiro nessa época. Você tem que ter uma carteira justamente equilibrada para que a perca com o setor seja compensada com o ganho de outro. Assim, durante uma crise, você não vai ter uma carteira que vai demorar anos para começar a se recuperar dessa crise. É sabido que normalmente depois das crises, depois de 1 ano ou 2, a carteira volta para o seu status normal. Afinal, as crises sempre são superadas. Sempre vai ter alguém que está ganhando dinheiro durante as crises. Por isso que você tem que ter vários setores da sua carteira. E a dica é ter pelo menos 4 setores. Então fica aqui a dica de gerenciamento básico para uma carteira de investimento. Entre 8 e 20 empresas, de preferência entre 10 e 15 no longo prazo, e também ter pelo menos 4 setores na sua carteira. Se você acabou de começar a fazer um investimento, tem 2, 3 empresas, não tem problema. Eu estou falando aqui de mais de 1 ano de investimento. O primeiro ano de investimento realmente isso é construir sua carteira, vai escolher 2 empresas em um mês, 3 no outro, mais 2 no outro, isso é construir sua carteira. Depois de 1 ano de investimento, o ideal é que você já tenha uma carteira bem estabelecida, bem equilibrada. Lembrando também que um setor dificilmente vale a pena ter mais de 35% em um setor só na sua carteira. Então, se você tem 4, 5 setores na sua carteira para diversificar, mas um deles pesa mais de 40%, somando todas as empresas daquele setor, normalmente você está cometendo um erro, você está concentrando muito em um setor só. Aqui estão dicas valiosas que muita gente negligencia para gerenciar uma boa carteira de investimento. Deixa seu like, curta aqui, me siga lá no Renda Gringa, @Renda Gringa lá no Instagram. Eu te espero no próximo vídeo. E não esqueça, o link de pré-inscrição para nossa consultoria personalizada está aqui na descrição desse vídeo. Te espero no próximo vídeo.